só falar, quer só ver o circo pegar fogo, quer só falar por falar, tá na nojeira, as patrões, não sei o que, vergonha, meu Deus, quer vergonha. Quantos de nós, amado, tem uma lista e ora todo dia: Senhor, toma a presidente Dilma em tuas mãos. Senhor, toma o coração dela, que o coração dela seja tomado pelo temor do Senhor. Amado, imagina se uma nação começa, porque a Bíblia fala que a gente tem que orar pelos reis, pelos que são investidos de autoridade, para que tenhamos vida mansa. Se a gente não está tendo vida mansa, é porque a gente está com uma vida medíocre de oração e não intercede pelos homens de liderança na nossa cidade, da igreja. Quantos de nós, amado, tem uma lista e está orando? Quantos de nós, após alguém falar mal de alguém pra gente, a gente no final fala assim: ó, caramba, cara, vamos orar por essa pessoa e pelo nosso coração? Quantos de nós faz isso, irmão? Dentro da igreja? A gente ouve histórias e histórias, a gente fala histórias e histórias, mas quando no final das histórias e histórias que a gente ouve, fala, dobra o joelho e fala: Senhor, vem sobre a nossa vida e nos une num só coração. Porque o nosso coração ainda está fomentado, cheio da inimizade do pecado. A gente precisa de Jesus na nossa vida. E o último bizu de Paulo. Deixa eu tomar água aqui. Ele não está na ordem cronológica da história, mas eu quis deixar esse para o final, que foi onde se originou a palavra e onde eu li aquela canção. Reconheci a mão de obra especializada. Versículo 30, 31 e 32 narra que os marinheiros, um pouquinho antes disso, os marinheiros perceberam que estavam próximos de terra firme. Aí eles foram botar um negócio que media, tipo um prumo, para ver qual era a profundidade. Aí eles foram, com a profundidade foi diminuindo. Mas antes de botar o prumo, os caras perceberam. Provavelmente, marinheiro é um sujeito, os caras que são do mar, né? É gente assim que olha e consegue definir o tempo. Igual agricultor, gente. Agricultor, o cara é especialista naquilo, cara. O cara não fez faculdade, Adão não fez faculdade, mas Adão precisou ser especialista no tempo, no clima. Cada tipo de semente tem um tempo, cada tipo de semente tem um solo. Não, essa daqui, os caras são fera. Tem uns caras que estudam, especializam, mas os caras aprendem, é na marra. Mão de obra especializada para o trabalho, para o cultivo. Esses caras perceberam: não, peraí, estamos chegando perto de terra. E um pouquinho, aí no 30, no 31, no 32, eles começam a inventar uma desculpa que vão ver não sei o que, mas eles estão querendo meter o pé da crise. Estão querendo salvar a vida deles. E o restante que se exploda. Não confiaram na palavra do profeta. Paulo viu, percebeu e falou para o centurião: olha só, caso esses homens saiam do navio, depois tu lê lá, caso esses homens saiam do navio, ele fala vocês, acho que Paulo estava se garantiu assim: cara, vocês podem morrer, mas eu vou viver. Ele fala vocês, não fala nem assim, nós vamos morrer, ele fala vocês vão morrer. Mas Paulo estava garantido na palavra do anjo, eu preciso chegar lá, mano. Paulo não confiou somente na técnica, ou melhor, não confiou somente na palavra profética. Paulo precisou observar o tempo físico, e ele percebeu que o trabalho daqueles homens era um trabalho fundamental para que todos se salvassem. A mão de obra especializada. Na crise, a gente precisa aprender a reconhecer a mão de obra especializada. Tem coisa que não é para a gente fazer, é para chamar outro. Eu vi um colega meu nas sendas, quando eu trabalhei lá, morrer, porque foi fazer o que não era para ele fazer. O elevador industrial lá parou com um pallet de leite em cima lá do depósito, e era bem aberto, assim, não era elevador fechado, não. Eu estava num canto, os meus dois chefes de setores conversando com ele, falando: cara, sai daí. Ele era responsável por receber, eu esqueci o nome que dá, era o conferente, receber os produtos que estavam chegando no mercado, e ele foi inventar de entrar, cara, ele estava tranquilão, mexendo no cabo, embaixo do elevador com um pallet de leite em cima. E os dois chefes aqui falando assim: cara, sai daí. E eu ouvi na conversa de lá: sai daí, André, sai daí. Cara, tu não viu essa semana um cara que morreu no fosso do elevador? Diante de Deus, amado, ele terminou de falar isso, ele estava assim, foi dobrado igual um papel.
Eu fiquei com aquela imagem na minha... Eu nunca vi ninguém morrer. Foi a primeira vez na minha vida que eu vi alguém morrer na minha frente. E a gente ficou desesperado tentando levantar, que a cabeça dele ficou balançando. A gente achou que ele estava vivo, mas olha só, irracionalidade. Não tinha escape. Mas por quê? Ele estava fazendo algo que não era para ele fazer. Mão de obra especializada. No meio da crise a gente precisa aprender a reconhecer o trabalho. O nosso trabalho e o trabalho dos outros. Não é só aguardar o anjo vir. Deus, qual é a palavra? O que você tem que fazer? A canção fala: põe na história o seu nome. A crise não se vende só com o sobrenatural, se vende com os talentos que o Senhor nos deu. A revelação sem consciência dos talentos e dons não nos tira da crise. A parábola dos talentos. Deus deu os talentos lá para os caras. Teve um que ele conhecia o Senhor que deu o talento para ele. Ele conhecia o Senhor, mas o que ele fez? Enterrou o talento. Quando o Senhor veio e falou assim: ó, se você conhecia, você sabia, você sabe o que eu gosto, você sabe o que eu penso, você conhece a minha vida, você conhece a minha índole, por que você escondeu o seu talento e você não arrumou uma forma de multiplicá-lo? Chamou ele de servo mau, né? Servo mau. O que eu estou fazendo com o talento que Deus me deu? Estou trabalhando pela necessidade? Onde está a excelência do nosso trabalho? Como estamos trabalhando? Você é excelente no teu trabalho? Você faz o melhor? Você é um especialista? Eu conversava isso com o Fernando ontem. Ele deu um testemunho de uma menina que estava fazendo um trabalho desleixado porque estava insatisfeita com a empresa. E ele deu uma palavra de orientação para aquela menina. Olha só, você não está aqui, você falou que Deus te abriu essa porta por causa disso. Falou uma série de coisas para a menina. E ela mudou a postura. Em seguida ela começou a receber o benefício, os louros daquele posicionamento dela. Sabe por que às vezes a nossa vida ainda está na mediocridade, amado? Porque nós não somos fiéis no pouco. Entendemos que o fiel no pouco é só ser grato. Ah, porque eu estou comendo arroz, feijão e ovo, eu sou grato. Ah, não. Amado, ser fiel no pouco é uma coisa que é pequena, tem tanto valor quanto uma coisa que é grande. Deus está falando isso. Falei hoje de manhã, tirei um cocô da avenida. O Espírito Santo falou comigo: tira o cocô. Eu andei até a porta, não tirei o cocô do cachorro que estava na avenida. Aí eu fui até a porta, aí eu senti Deus falar assim: ó, é desse jeito que você quer o meu mover na tua vida, como tu tem orado? Aí eu deixei a bicicleta, voltei, peguei um saco, tirei o cocôzinho do cachorro e eu senti assim, Deus falando comigo: ser fiel no pouco e no muito. Essa coisa do fiel, do pouco, do muito é isso. Quando eu aprendo a valorizar pequenas coisas, pequenos milagres. Conversava com a irmã ontem falando: tem coisa que a gente não está vendo, mas está glorificando a Deus. A gente está aqui agora, lá na mata tem um monte de árvore, tem um monte de passarinho. A Bíblia fala que todas aquelas árvores, toda a natureza está glorificando a Deus. E a gente não está vendo, e a gente não está nem aí para ela. A gente pisa numa planta, acontece, mas a gente não está nem aí. A Bíblia fala que está glorificando a Deus. Eu acho que Deus fica assim: essa aqui não, que é artificial. Olha o passarinho nascendo. Deus deve ser tipo uma criança, né? Nasceu um passarinho, caramba, está funcionando perfeito o meu ciclo. Aí ele se entristece quando vê um ciclo de morte do homem que passa. O homem: cadê a excelência do meu trabalho? A salvação não é por boas obras, mas a Bíblia fala que quando a salvação chega a mim, eu passo a andar em boas obras. Paulo fala disso em algumas das suas cartas. Tito, ele fala 2 vezes sobre isso. O nosso trabalho produz um benefício para a humanidade. Deus restaurou em nós as boas obras. Não podemos andar pela necessidade, mas pela nossa vocação. Quando os homens não empregam seus talentos com zelo e excelência, passam a andar por consumo e perdem a boa gestão. Adão perdeu a boa gestão do Éden. Ele perdeu o controle de administração, de senhor, de governo. Todo ser humano ganhou um dom, um poder de governo, e que foi perdido no Éden. Só que em Cristo Jesus ele é restaurado na nossa vida. Aí a gente vê logo em seguida, quando o homem cai, começa um processo de degeneração na terra. Degeneração. O homem se tornou maligno, porque ele se tornou um consumidor, um destruidor. Falei de manhã sobre isso. Caim e Abel. Primeira lei de consumo: eliminação. Não gostei de tudo, não gostei disso.
inveja, não sei o que, tudo que eu não gosto, tudo que mexe com alguma coisa, às vezes até em mim, que na verdade não está revelando a pessoa, está revelando eu quero eliminar. Isso é inimizade. A inimizade do Éden faz a gente jogar a responsabilidade para o outro e tira da gente. A gente vai, é fulano, é fulano. Essa é a inimizade que está imperando na terra. Se Jesus não restaurar isso por meio do seu amor, da sua graça, acabou. Segunda lei de consumo, autossuficiência, Torre de Babel. Os homens prepararam um projeto contra Deus de unidade, mas eles queriam fazer um negócio deles ali. Deus olhou aquilo como uma rebelião contra ele, foi lá e confundiu a língua de todo mundo. Autossuficiência. Os homens queriam se bastar. Diz que a sociedade não está assim? Lei de consumo imperando. Outra lei de consumo, perda da moralidade. Pode ser construção, pode ser uma ou outra. Fato é que isso está operando na nossa vida, na nossa sociedade hoje. Perda da moralidade, Sodoma e Gomorra. Os homens daquela cidade queriam estuprar os anjos que Ló recebeu na casa dele. Perda da moral, não tem mais certo e errado. Tem alguma coisa acontecendo com nossos dias hoje? Perda da moral, perdeu a moral. O homem só quer consumir, destruir. Como o Sidão falou, Guanabara. Já viu essas Black Friday que nego agride o outro, espizinha o outro, que não é meu. Lei de consumo e as pessoas não estão percebendo. Estamos sendo zumbificados com os nossos smartphones e todas as nossas tecnologias, nos tornando zumbi. Nós não aprendemos mais a apreciar a vida, nós aprendemos a apreciar as fotos da vida. É sério, mano. Nós estamos aprendendo a apreciar as fotos da vida. E eu tenho quase certeza, mano, que todos os zilhões, milhões, bilhões de fotos que você tirou ano passado, você não lembra de quase nenhuma mais. E muitas você já até perdeu. Eu sou da época que, não que eu sou contra a tecnologia, mas eu lembro que de vez em quando a gente parava para ver a caixa de sapato, que ainda tem na casa da minha mãe, com as fotos da família. E a gente via aquelas fotos impressas. Nossa, que ridículo. Problema, eu acho que eu quero me permanecer assim, a ficar doente como essa geração tá. Eu quero enxergar Deus, eu quero aprender a observar, tocar nas coisas. Tocar nas coisas. Deus quer restaurar em nós a boa gestão. Paulo foi um administrador nessa crise, porque ele estava em Cristo, apesar do seu medo de morrer. Pais, aqueles que são pais, eu sou pai agora e eu estou me preparando para algumas coisas. Eu já estou aplicando algumas coisas, mas eu estou me preparando para outras. Não imponha sobre seus filhos algo somente pelo dinheiro. Não diga para ele, faça isso porque esse aqui dá dinheiro. A nossa vida é ou não é de Deus, irmão? A gente tem que aprender a conhecer a voz de Deus e deixar Deus guiar a nossa vida pela voz dele. Filho, pai, eu quero ser, como o filho do pastor Moisés, quero ser caçador de morcego. Quer mesmo, filho? Então beleza, vamos treinar você para ser caçador de morcego. A criança no início não tem muita noção, mas daqui a pouco vai chegar uma idade que ele vai começar. E outra, você tem que ter aptidão para desde pequeno começar a perceber quais são os talentos dele. Eu lembro que tentaram tirar minha mãozinha canhota, que era da época, né? Alguns aqui eu acho que ainda era de uma época que era tipo maldição, né? Que eu até batia na mão se fosse canhoto. Eu iria apanhar, mano, que eu sempre fui estranho, ainda era canhoto. Sempre fui estranho da família e ainda era canhoto. Tentaram tirar a minha mãozinha canhota. Toda a escola, nunca tinha uma cadeira de canhoto, eu passava um perrengue. Hoje eu não consigo escrever na cadeira de canhoto, só de destro, aquelas carteiras assim. E eu fui descobrindo que boa parte dos canhotos são talentosos com as artes, com a música. E como eu tentei ser o que outras pessoas definiram para mim, e Deus está falando comigo assim, ó, minha parada contigo é outra. Meu talento, eu estou descobrindo a minha vocação, o que Deus me chamou para ser.
eu sou das palavras, cara. Eu gosto das palavras, eu gosto da reflexão, eu gosto dos poemas, eu gosto das músicas complexas que me fazem pensar. Minha esposa, eu não entendo nada dessa música. Não é que uns são melhores que o outro, cada um tem uma porção, e a minha porção, cara, eu gosto de música que eu não entendo nada, para eu ficar, cara, o que esse cara tá falando? Eu gosto daqueles poemas complexos, eu gosto. Esse sou eu. Eu tentei compor na vibe do gospel, assim, não do gospel, mas tentando seguir uma linha de pessoas que eu admirava, de que eu queria ser. Deus está me mostrando outro caminho, outro caminho. Se vou gravar ou não vou gravar, eu não sei. Eu sei que meu talento é esse. Eu vou procurar desenvolver a minha competência intelectual, artística, os desenhos, música. Isso pulsa em mim. E eu lutei contra isso durante minha vida inteira. Estou com 35 anos para 36 anos. E eu servi ao Senhor nesse lugar, tenho servido ao Senhor nesse lugar com música, mas durante muito tempo eu tentei agradar outras pessoas. E perdi muito tempo. Eu não vou, só que eu estou na flor da minha juventude. Mas 30, cara, eu comecei minha faculdade com 26 anos. No início, com 26 anos, glória a Deus, eu comecei e terminei. Antes de casar, fiz, estudei, estou desenvolvendo outras coisas. Essa é a minha história, mas qual é a tua história? Pais, não mata o talento dos teus filhos. Se você percebe que o seu filho tem talentos, aptidões para arte, e outra, arte independe se tem aptidão. Você vai desenvolver muita coisa do potencial dele se você cultivar a arte na vida dele. Eu não tinha esse estilo de vida. Minha esposa começou a me desafiar. Aí, assisti exposição. A minha vida não foi assim, minha criação foi outra. E ela começou a produzir uma desordem em mim, me tirar dessa zona de conforto, A gente não vai muito, mas temos ido, temos começado. Minha filha agora tem me estimulado a fazer mais isso. A arte vai desenvolver muito potencial dos seus filhos. Mas se você percebe que teu filho tem uma outra linha, investe naquilo, investe. Para de matar o sonho dos outros, amado. Chega alguém para você e fala, mas isso não dá dinheiro, isso não dá futuro. Quem é músico é vagabundo. Quem é artista é vagabundo. E esse cara é grafiteiro. Amado, qual é o teu talento? Coloca ele na história. Coloca ele na história. Sidão, seja um especialista numa área que você escolher, ou nas áreas que você escolher. Seja um especialista no direito. Isso vai glorificar Deus. A gente pode até não falar de Jesus, mas as pessoas vão ver um caráter de boas obras. Que é isso? Hugo, seja o melhor rapper que você puder ser, filhão. Se é isso que está pulsando, seja o melhor rapper que você puder ser. Não se inspira na técnica dos rappers desse mundo. Descubra em Deus qual é o que Ele quer te dar. Se é isso que está pulsando em você, filhão, leia, estude, seja um rapper cabeçudão. Seja um rapper sensível à humanidade. Seja o melhor. Davi, galera do Mavim, Davi, vai fazer alguma coisa, roteirista. Vai aumentar esse potencial. Cara, você é isso mesmo. Eu não consigo ver outra parada em você. Você não é aquele cara tocando violão de manhã aqui que a gente viu aquela banda furreca aqui. Você não é, meu irmão. Eu estou falando aqui, amado, de alguns que eu estou mais próximo. Minha esposa, você é uma artesã. Eu já falei para você, você é uma artesã nata. Você é manual, você mexe com a cozinha. Ela arrebenta na cozinha, mano. Vai com calma pra casa, mano. Arrebenta na cozinha. Ela pega para fazer um negócio. Eu não tenho muito isso, mas ela tem, cara. Ela é uma artesã. Qual é o teu talento, meu irmão? Qual é o teu talento? Cleiton tá aí, vem diretamente de Minas Gerais para ouvir a palavra do talento. Filho, seja o melhor marceneiro, cara. É marceneiro, né? Mas seja o melhor, cara. As pessoas vão falar, cara, me arruma um bom marceneiro. Cara, meu irmão, tem um. Cara, meu irmão, quando ele faz, meu irmão, o negócio parece assim que chega a brilhar em casa. O móvel flutua, a gente carrega levinho, é levinho. Seja o melhor, seja excelente. Mas para de andar por necessidade. Coloca o teu dom na história, mano. Coloca o teu dom na vida. Faraó estava
desesperado, querendo alguém para solucionar o problema dele. O problema não estava ali. O problema estava além daquele âmbito, daquele lugarzinho ali. Mas por causa de um talento bem exercido, com carinho, com cuidado, com zelo. Mas eu acho que foi Deus que fez ele esquecer mesmo, por um tempo específico. Ele lembrou: "Rei, eu conheço um cara." Aí eu conheço um cara. Ele interpreta sonho. Ué, mas como é que tu sabe? Olha, ele resolveu um problema da minha vida, eu estou aqui por causa disso. Quando a gente é excelente na nossa obra, pessoas vão lembrar da gente. Pessoas vão lembrar da gente. Você está na empresa, cara, seja o melhor. Está todo mundo reclamando, está todo mundo desleixado. Cara, seja o mais aprumado, seja o primeiro a sair, se precisar o último a sair. Seja excelente, tenha caráter, índole. E daqui a pouco vão comer. Poxa, difícil encontrar alguém assim. Olha só, cara, vem cá. Pessoas vão lembrar de você. Aí José foi lá, foi pego. Esse era o dom espiritual dele. Mas José tinha um outro dom, que era um talento natural. José era um bom administrador. Não sei se ele aprendeu com o pai dele, ou se ele aprendeu na crise dele no Egito. Fato é que José aprendeu a língua do Egito. José aprendeu a cultura do Egito. José administrou muito bem a casa de Potifar. E eu creio que no final houve algum tipo de reconciliação, alguma verdade veio. Porque eu acho que não se colocaria alguém que tivesse com a índole manchada. Poxa, coloca alguém que cheio do Espírito Santo de Deus, e o faraó vai e bota o cara. Alguma coisa foi acertada naquela mentira lá da mulher de Potifar. E eu imagino Potifar falando assim: faraó, esse moleque é um excelente administrador. Glauco, tu é o melhor administrador que eu conheço. É o cara que está mais próximo. Eu nunca vi um cara fazer malabarismo numa planilha de Excel como o Glauco. Ele está no lugar onde ele está porque Deus plantou ele lá. Meu irmão, seja excelente no teu trabalho, mas seja para a glória do Senhor. Quem é você? Qual voz que tu está ouvindo, querido? Coloca na história o seu dom. Talvez em algum momento você vai ser chamado para poder prestar. Amado, fica tranquilo, o apóstolo Ezequiel está lá. Ora por ele, que ele seja um excelente administrador. Sabe por quê? Porque tudo que o apóstolo Ezequiel bota a mão prospera. E Deus está no controle. Que ele seja um político excelente. Começa a orar assim para ele: Senhor, faz do pastor Ezequiel um político excelente. Faz dos homens assim, uns homens de caráter. O senhor sabe, levanta homens de caráter na nação e homens com técnica. Teve um país aí que chegou um presidente crente ao poder. Foram a escadaria, ungiram, molharam tudo. Oraram, profetizaram, foi o pior governo. Porque não é só oração, tem que ter mão de obra especializada, tem que ter inteligência, tem que ter entendimento. E a gente precisa desenvolver esse potencial para resolver as crises que vão aparecer nos barcos da vida. E que Deus vai me colocar e vai te colocar. Porque você é a solução para o problema. E as pessoas são a solução para o seu problema. Vamos ficar de pé, irmãos? O milagre está do nosso lado. Você pode olhar para o lado aí e falar assim: você é um tremendo milagre de Deus. Glória a Deus. Amado, eu não vou fazer oração aqui, porque essa palavra é para mim, amado. Não é para glória minha não, mas eu já venho cultivando essa palavra já. Antes do pastor falar comigo, era uma palavra que estava. Aí o pastor ia sair de férias, ele incumbiu eu e o Fernando vai estar ministrando, não sei se esse domingo ou outro, semana que vem é o pastor Ricardinho. E o pastor, leia Atos. E eu já estava lendo, chegando justamente nesse texto aqui. Quando eu li, o que me saltou foi justamente o que eu estava estudando já. O que eu olhei no texto foi justamente isso. Então, eu tenho tratado essa palavra com muito carinho já há algum tempo. E eu tenho visto resultados na minha vida dessa palavra. Eu tenho visto resultados. Não os resultados que eu queria ainda, mas eu tenho visto resultados de Deus na minha vida. E eu só consegui organizar a ideia, foi de madrugada, preparando a aula de hoje.
E essa palavra, 3 horas da manhã, me saltou uma alegria tão grande quando eu olhei essa palavra, não porque eu ia falar, porque é sempre um prazer falar da palavra de Deus, mas me saltou uma alegria porque foi uma estratégia de Deus para mim. Eu me vi no Paulo, o anjo apareceu para mim, eu vi, e eu terminei de madrugada, orando igual um maluco, pela nação, por tudo isso aqui que estava aqui. Eu falei, Senhor, vem sobre nós, levanta gente excelente, levanta juízes no nosso meio, levanta, Senhor, artistas, Senhor, que os nossos musicais sejam musicais da Broadway, e toma como eu creio. Deus, quebra isso do lado aqui, dá pra gente, quebra isso do lado aqui, dá pra gente. A gente vai montar, a gente vai ter um teatro na igreja, a gente vai ter especialista, vai ter diretor de cinema na igreja, a gente vai ter especialista, mão de obra especializada em vários ramos, e aí você não vai nem precisar procurar fora. Tô precisando de um marceneiro, cara, tem um excelente, o Cleiton tá aí, ó, e o Cleiton tá viajando por aí, ó, Cleiton, preciso da missão aqui, ó, vem pra cá pro Rio. Excelência no nosso trabalho. Deus pode levantar aqui. Quem é você? Sai daí, bota na história o teu talento, vem para o ministério de música, entra para o ministério de arte, não entra no oba-oba não, entra se Deus te der uma palavra, vai fazer na faculdade, querido, mas sobretudo, mantenha a palavra de Deus, a palavra de Deus na vida. 1 minuto, amado, 1 minuto para você cultivar essa palavra no teu coração e pedir a Deus para restaurar esse dom na tua vida, o dom de administração e cultivo, aquele que Ele deu lá no Jardim do Éden, porque em Cristo Jesus Ele nos retoma, Ele nos coloca de novo na boa gestão. Você vai sair da crise com a tua família, toda crise emocional, toda crise no teu casamento, toda crise com os teus filhos. Deus vai te dar inteligência e sabedoria para você sair dessa crise. Filhos, amem seus pais, orem pelos seus pais. Para de reclamar e vai orar por eles. Vá orar pelo casamento dos teus pais. Levanta, para de ser um murmurador. Valoriza a terra. Vamos erguer o nosso Brasil. Jesus vai voltar, mas até Ele voltar a gente vai fazer um negócio lindo aqui. A gente vai arrebentar. Nilópolis não vai ficar bonita. E todo mundo vai ver o que está acontecendo em Nilópolis. É beija-flor? Não. É o poder de Deus vindo sobre as comunidades evangélicas. 1 minuto para você orar e cultivar essa palavra no teu coração. Faz-nos reconciliados, Senhor Deus, com toda a vida, com toda a história, com a cultura, com a arte, com os desenhos, com a pintura, com os números, Deus, com a dança, com a filosofia, mas
tudo regado pela presença de Jesus, que nós sejamos os melhores e mais excelentes em tudo que fizermos. Deus, que essa palavra possa florescer, Deus, e Deus, levantar, Senhor, bons gestores, que administrarão bem ramos dentro da nossa sociedade, Pai. Pessoas que vão inventar aquilo que ninguém pensou, vão inventar formas de solucionar alguns problemas e que vão ser de benefício para essa geração, a geração que nós estamos, na qual estamos vivos, e é para essa geração que o Senhor nos deu para empregar o nosso talento, a nossa vida. Eis-nos aqui, Senhor, envia-nos. Queremos colocar o nosso talento na história. Aí vão dizer: partiu, foi embora, parou de dar desculpa, sem mais desculpa, ele colocou o talento na pista, está servindo, está frutificando e está glorificando Jesus. Dá-nos muitos frutos, Senhor Deus, advindo dessa palavra. Leva-nos em paz, dá-nos uma semana abençoadíssima. E que essa palavra não nos deixe em paz, que ela corroa, consuma todo espírito de morte, de mediocridade, Deus, espírito de reclamação, Deus, de murmuração, e que ela nos coloque de pé, sofrendo, pensando que vão morrer, mas coloca a gente de pé para operar uma revolução nessa cidade, Pai. No nome de Jesus, no nome de Jesus, amém e amém. Você pode aplaudir ao Senhor?